Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no Brasil. Eu espero que você esteja pronto para mais uma leitura das devocionais do E. Stanley Jones, no seu livro chamado O Caminho. Isso é para sexta-feira, dia 5 de janeiro, e a gente vai ouvindo a voz desse homem de Deus, mas além disso, estamos procurando o caminho, a vida, a verdade, que é, na realidade, Jesus Cristo. Vamos ver o que ele tem para dizer. A pergunta para hoje é essa pergunta: o caminho está escrito em nós? O caminho está escrito em nós. Quando a gente olha para todos os seres humanos, devemos olhar eles como sendo capazes de compreender o caminho, porque o caminho Deus escreveu dentro da natureza humana. É uma questão profunda. Ele recomenda que a gente leia Romanos 1, 19 e 20 e Romanos 2, 14 e 15. Então, vamos deixar a Escritura dar uma declaração para nós, para responder a pergunta. Depois eu vou ler do Stanley Jones e depois a minha ideia também aqui. Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20, diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, os gentios, ou o povo, ou a humanidade, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, humanidade, são indesculpáveis. Então, a escritura do apóstolo Paulo aqui, ele declara: o caminho é visível e acessível através das coisas criadas. Até o próprio caráter de Deus, a gente se vê através das coisas criadas. O apóstolo Paulo continua em Romanos 2, 14, 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei, pensa assim, do fato quanto os gentios que não têm a lei, as escrituras, praticam naturalmente o que as escrituras, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. A pergunta do Stanley Jones: o caminho está escrito em nós? Em todos? Agora, a resposta que ele dá nessa leitura diz sim. Agora, a gente tem que trabalhar isso, para isso ter lugar no nosso coração. Deixa eu ler as palavras dele e vamos ver como é que ele vai nos ajudar ou desafiar. Está começando a se formar em nossa mente o seguinte: deve haver um Deus por trás do universo, em um universo ou nele, e através do universo. Deixa eu ler de novo porque é importante. Deve haver um Deus por trás do universo, antes do universo, agora mesmo no universo, nele, e através dele, que tudo vai avançar através desse Deus.
Aí é uma citação: se não houvesse Deus, teríamos que inventar um para manter a sanidade das pessoas, disse Voltaire, um autor, pensador. Ele disse: se não houvesse Deus, teríamos de inventar um para manter a sanidade das pessoas. Agora, outra declaração: a vida não faria sentido. Seria uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, sem significar nada. Isso é William Shakespeare. Deve haver um Deus. Isso está escrito dentro do coração de qualquer ser humano. Está escrito se tem as Escrituras ou não tem as Escrituras. Está escrito dentro de nós que deve haver alguém por trás, em e através. Agora, o Stanley Jones está dizendo para nós temos que resolver isso dentro na nossa vida também. Segunda coisa, se este Deus é um Deus bom e confiável, esse Deus deve ser como Jesus Cristo. A humanidade moderna está obrigada a ser religiosa segundo o padrão de Cristo. Do contrário, nada será. Não há nada mais no campo ou nada mais disponível para nós. Como disse um hindu, não há mais ninguém suficiente para o coração do mundo, exceto Jesus Cristo. A pessoa de Cristo é a nossa única opção. Jesus é a manifestação do caminho. Ele é o único que pode nos levar de volta para o Pai. Deus é semelhante a Cristo. O Deus não desperta interesse. Dentro do ser humano, todo ser humano, nós queremos um Deus que vai nos apoiar, vai nos amar, vai nos guiar. E quando você pensa no mundo, quem vai ficar nesse lugar? Só Jesus pode. Número 3. Se a própria natureza de Deus é sempre semelhante à de Cristo, então podemos esperar que Deus tenha agido e ainda age de modo semelhante a Cristo. Não apenas na revelação das Escrituras, mas também na criação. Isso é muito importante. Deixa eu ler de novo. Se a própria natureza de Deus é semelhante à de Cristo, então podemos esperar que Deus tenha agido e ainda age de modo semelhante a Cristo, não apenas na revelação das Escrituras, mas também na criação. Em outras palavras, quando fez todas as coisas, Deus fez que elas trabalhassem de certa maneira, e essa maneira seria de acordo com Cristo, pois Cristo é a revelação da natureza de Deus. Agora uma pergunta: o caminho cristão é, então, o caminho? E esse caminho está escrito não apenas nas Escrituras, mas também na natureza da realidade. Se o caminho está escrito somente nas Escrituras, então se trava uma batalha em torno da autoridade das Escrituras, sua autoria, autenticidade, seu valor. O fundamento da autoridade é limitado às Escrituras. Não está amplamente baseada na natureza da realidade. Mas suponha que o caminho esteja escrito também na natureza da realidade, bem como nas Escrituras. Então, o caminho é inevitável para todos. Não tem como escapar disso. Pois se você não ficar impressionado com a autoridade das Escrituras,
então ficará impressionado com a autoridade da vida, da realidade. Isso é inevitável. Se Jesus é um moralista que impõe um código moral à humanidade, então é claro que podemos questionar esse código e a autoridade de Jesus. Mas suponho que Jesus seja o revelador da natureza da realidade. Isso o torna diferente. Ele está revelando não apenas a natureza de Deus, ele está revelando a natureza da vida. A vida, então, opera no caminho de Cristo e somente nesse caminho. Somente nesse caminho. Então, o caminho cristão se torna não uma questão secundária, mas a questão central da vida. A única questão da vida. E olha a oração dele depois dele pensar assim. Ó Deus, estou começando a sentir algo que cresce em mim. Creio, por mais precariamente que seja, que algo preencherá meu horizonte, talvez a mim mesmo. Ajuda-me, pois sou fraco e necessito de ajuda e de graça. Amém. Afirmação desse dia. O caminho existe. O caminho está escrito em mim. Não posso escapar de mim mesmo. Portanto, não posso escapar do caminho. Quando eu estava lendo várias vezes hoje de manhã essa leitura, eu moro no prédio, no 7º andar, aqui na cidade de São José dos Campos. Olhei pela janela e todo dia, pela janela, eu vejo as montanhas, eu vejo os pássaros, eu vejo a natureza e ela está me dizendo, deve ter um Deus por trás disso. Deve ter um Deus no meio de tudo isso. Deve existir um Deus que trabalha através dessas coisas. E quando eu penso em eu mesmo, eu entendo, eu preciso andar nesse caminho do Criador, que foi revelado em Jesus Cristo. A natureza, tem uma razão porque eu coloco orquídeas aqui no ambiente. E arte que mostra pássaros. E eu guardo coisas assim perto de mim. Porque isso faz parte do caminho. Essa pequena planta está revelando algo do caráter, da beleza do Criador. Eu deveria ser uma manifestação desse caminho. Agora, a pessoa que tem a sua Bíblia aberta, é clara que ela vai entender que tem esse caminho. Mas se você está em algum lugar onde a Bíblia é proibido, uma coisa proibida, ou a pessoa não leva a sério, você acha que ela escapa do caminho? Não, porque dentro dela, ela tem fome e sede para Deus. Ela não sabe o nome desse Deus. Ela não sabe que é Cristo Jesus que revelou. E é esse Deus que viveu entre nós. Mas essa pessoa vai ter que mergulhar hoje na natureza. E essa natureza está dizendo, Deus existe. E Deus é como Jesus Cristo, que viveu entre nós e vimos ele cheio de graça e de verdade. Então, quando você está lidando com você mesmo e com os seus vizinhos e com a cultura onde você vive, lembra-se, está escrito no coração de até as pessoas que não têm a lei ou as escrituras,
que dentro delas tem alguma coisa que está chamando ela. E a gente pode ser uma revelação dessa beleza que é Cristo em nós. Se você acha que as orquídeas são coisas impressionantes, você considera isso aqui um acidente? Eu não consigo. Eu não consigo achar que um acidente pode produzir os pássaros que eu vi aqui pela janela, a natureza que eu vi nas montanhas da minha janela. Mas dentro de mim também tem essa convicção. O caminho está vivendo em mim. Porque eu abri a porta e disse para Jesus, entra na minha vida. E ele já estava querendo entrar, mas quando ele entrou dentro de mim, a luz veio. O amor veio e nada pode me separar desse caminho. Eu gosto muito do Stanley Jones, ele tem me inspirado tanto, mas ainda tenho muito para aprender. Eu espero que você possa ler com calma, ouvir com calma e deixar essa alegria do caminho aparecer dentro de você. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.